O pessoal fica falando aí que não tem gente trabalhando, né? Que tá todo mundo folgando aí. E a gente? Não, pô, tem ministro trabalhando também, o ministro Marcelo Queiroga. Pelo menos eles, né? O ministro Marcelo Queiroga acabou de conversar com jornalistas, né? Trazer informações aí sobre a Bahia, claro. Também acabou falando sobre a expectativa para vacinação de crianças, né? Vamos acompanhar aqui o que disse o ministro agora há pouco. Na primeira semana de janeiro, no sentido de fortalecer as ações de saúde, o Ministério ontem editou uma portaria de mais de 12 milhões de reais para a Bahia, para a região de Minas Gerais. São recursos da vigilância em saúde. Esse recurso já chegou, porque é um recurso fundo a fundo. Nós temos aqueles que estão desalojados, nós temos aqueles que estão desabrigados, desaparecidos. E na área da saúde é fundamental chegar com esse apoio, sobretudo para os secretários municipais de saúde. Ministro, o presidente Jair Bolsonaro, ele esteve com pessoas que tiveram Covid-19 lá em Santa Catarina. O presidente, já que o senhor falou com ele hoje, ele está bem? O que o presidente disse ao senhor? A saúde dele está ok? Ele teve algum problema em relação ao contato com essas pessoas que tiveram Covid? Está ótimo. Aliás, contato com pessoas que têm Covid, todos nós temos, né? E muitas vezes a gente nem sabe, né? Porque boa parte são assintomáticos. A população brasileira já avançou bastante na nossa campanha de imunização. 80% da população é vacinável, ou seja, aqueles acima de 12 anos já tomaram 2 doses de vacina. Isso mostra o grande sucesso da nossa campanha de vacinação. E o principal ponto para essa campanha ter sucesso é a liberdade dos brasileiros em buscar as políticas públicas. O brasileiro tem uma cultura vacinal muito grande, isso é fruto de um século de uma saúde pública que primou muito em relação à atenção primária, né? Nós temos um exemplo de Oswaldo Cruz, de Carlos Chagas e de outros grandes sanitaristas, e o povo brasileiro participa de maneira muito forte, né? Então, nós estamos convencidos que o Brasil vai muito bem, não só o Brasil, mas a maioria dos países da América do Sul. É claro que ainda há alguns estados que nos preocupam, né? Na região norte, por exemplo, o estado do Amapá tem uma cobertura que está abaixo da cobertura nacional, o estado de Roraima. Na região nordeste, o estado do Maranhão também tem um percentual ainda cerca de 30% que não receberam a segunda dose. O estado do Maranhão, a situação só é mais difícil por conta da capital, São Luís. Que lá em São Luís se vacina muito bem. São Luís está ranqueada como uma das cidades que mais vacina a sua população. Então isso é um dever nosso aqui, eu como Ministério da Saúde, com a articulação tripartite do SUS, reforçar a aplicação da segunda dose onde a segunda dose está baixa, ampliar a dose de reforço. Aqui cabe destacar que o Brasil foi um dos primeiros países a aplicar doses de reforço, né? E por conta disso, por conta dessas políticas públicas, é que hoje nós temos uma média de óbitos inferior a 100 óbitos por dia, e o nosso olhar volta não só a Covid, mas também a outros problemas, como a epidemia da gripe. Na Bahia é uma preocupação. 500 mil doses, 400 mil doses para o Paraguai, até atendendo os reclames da Organização Mundial de Saúde. Vocês sabem, né? Vocês são esclarecidos. O que é que a OMS pediu? Para ampliar a cobertura vacinal com a primeira dose, né? E o Brasil alinhado com esses princípios, até porque o nosso país, através da determinação do presidente Jair Bolsonaro, é signatário de um acordo do Grupo G20 que pugna por ampliação das vacinas a nível mundial. Então nós estamos doando vacinas, nós produzimos vacina no Brasil, já com transferência de tecnologia na Fiocruz, fruto das ações do governo federal. Nós já temos a nossa população fortemente vacinada, avançamos nos adolescentes, 75% dos adolescentes acima de 12 anos já tem a primeira dose, mais de 35% já tem a segunda dose de vacina, então nós estamos indo muito bem, obrigado. E com isso nós vamos avançar em relação à Ômicron. Como fica a posição da FAO em relação aos 20 estados até agora, pelo menos, que se manifestaram contra a orientação até agora, dizendo que vão seguir o que foi dito pela Anvisa? É por isso a consulta pública. Os estados têm que se manifestar lá na consulta pública, né? Aliás, governadores falam em prescrição, prefeitos falam em prescrição, e muitos deles, sim, não tem uma prescrição. E pelo que eu saiba, a grande maioria deles não são médicos, né? Então eles estão interferindo nas suas secretarias estaduais
e municipais. Se pela primeira vez Abraço, pessoal. Tá aí, o ministro, então, Marcelo Queiroga, conversou com o jornalista. Vocês ouviram uma ferramenta lá? Era o quê? Você é parecia uma serra, serra? Eu não sou especialista em nada, eu sei que tem barulho. Parecia parafusadeira, serra, não sei. Não estava tão ruim o som da parafusadeira, né? Você vê que perto do que a gente estava ouvindo junto com a parafusadeira, talvez o som da ferramenta sozinho fosse melhor, né? Do que a gente ouvir essas contradições todas que nós ouvimos. Porque assim, o governo está abrindo uma consulta pública. Uma consulta pública para ouvir pessoas leigas. E aí na própria declaração ele diz que governadores e prefeitos são leigos e não são médicos. Então se é para ouvir só os médicos, por que se abriu a consulta pública? Por que não ficou com a aprovação da própria Anvisa, que é um corpo técnico mais preparado para isso do que a Anvisa, que tem inclusive membros que participam de órgãos internacionais para avaliação de medicamento e vacina? Isso aqui é uma grande loucura o que a gente está vivendo, né, nesse assunto de vacinação. O presidente e o seu ministro, eles não trabalham pela vacina, mas eles comemoram o resultado da vacina. 80% da população está vacinada, não sei o quê. Então, eles jogam essas informações para o público deles, né? E na hora que tem que tratar seriamente do assunto, a gente tem que ouvir uma declaração como essa. Eu não sei se todos têm a mesma compreensão que eu, se eu tô tendo uma compreensão errada dessa situação, mas para mim isso parece uma tremenda desconexão com o discurso que a gente ouviu ontem, anteontem aqui, dos próprios integrantes do governo, dizer não é assim, vacina tem que ter prescrição, tem que ter calma, tem que ter cuidado. O que a gente assistiu durante a pandemia, na época da compra da vacina, né? A demora que nós tivemos aí para ir atrás dessas vacinas todas. E a área técnica do Ministério contradizendo tudo aquilo que os políticos vêm dizer. O presidente da República, ele provoca essa situação para que a justiça tenha de interferir, né? Porque como nós já dissemos aqui, é lei, tem que vacinar a criança, não tem jeito. Tá lá no ECA, artigo 14 lá, você pode discutir ou não, tem que vacinar a criança. Então ele vai jogar essa responsabilidade pro Supremo, porque vai chegar lá no Supremo, isso vai acabar batendo no Supremo, o Supremo vai interpretar a lei, que nesse caso é o ECA, e vai determinar, e ele vai jogar, falando, não, tá vendo, o Supremo quer mandar em tudo e tal. Tá certo que o Supremo exagera muitas vezes e tudo mais, mas nesse caso específico não é assim. Né? E ele está sendo cada vez mais desmascarado com essa sua estratégia, porque é sempre a mesma estratégia de querer se colocar como vítima, de querer falar em nome da liberdade. Liberdade é deixar as pessoas escolherem, né? Deixar as pessoas escolherem se elas querem ou não tomar a vacina. O que o governo tem que fazer é verificar se a vacina é segura, eficaz, respeitar os órgãos de controle que no caso estão representados pela Anvisa, ouvir os cientistas aí, fazer uma apuração e oferecer a vacina para quem quiser. Quem não quiser tomar, arque com as consequências. E aí se coloque as medidas necessárias para segregar aqueles que tomaram vacina daqueles que não tomaram. E é uma estratégia de se colocar como vítima, Pedro, e eu me lembro que em um certo momento da gestão do presidente, foi dito que ele deveria tomar uma postura ou mais radical ou de baixar o tom, porque já estava ali de olho numa estratégia para o ano que vem, para o ano eleitoral. E o que a gente viu foi que o presidente não baixou o tom e começou a cada vez mais falar para o mesmo público. Então, uma parte dessa estratégia, dessa insistência na questão da vacinação de crianças é também empurrar para o Supremo e falar com o mesmo público, Pedro, para tentar manter uma base de pessoas que ainda escutam o presidente em relação à opinião dele, inclusive em relação à questão da vacina. Já há, inclusive, aí um bastidor em Brasília de que há deputados da ala bolsonarista que vão, de alguma maneira, tentar derrubar a vacinação de crianças em janeiro. Então, o que também está sendo feito agora é dar tempo. É ganhar tempo para que essa articulação aconteça enquanto a gente fica aqui debatendo uma coisa que não deveria existir, que é essa consulta pública. A gente poderia fazer consulta pública para várias outras coisas, mas para questões de saúde, que nós somos leigos, eu, você e muitos pais e mães que estão nos escutando, não.